E eu quero saudar você com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom que você está aqui comigo nesse dia, para mais um dia da nossa leitura diária do nosso propósito anual, lendo a Bíblia inteira 2025. Glória a Deus, louva a Deus por sua vida. Olha, estamos... deixa eu dar uma olhada aqui. Já estamos no mês 4. 71 vídeos, 71 dias de vídeos diários aqui no nosso canal, de segunda a sexta-feira. Olha só como que Deus tem nos sustentado. Até aqui tantas coisas já aconteceram. Se você tem ficado comigo do começo até aqui, você sabe quantas coisas já aconteceram, não é verdade? Mas, para a glória de Deus, estamos de pé e vamos continuar até o final do nosso propósito, porque quem nos sustenta, quem nos mantém de pé, quem nos mantém focado é o Espírito Santo de Deus. Amém? Então vamos iniciar já com a oração. Feche os seus olhos e assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Obrigada, Pai, por ter nos escolhido, por ter nos chamado a viver esse propósito, esse desafio, Senhor. Que Ele é a tua palavra todos os dias. Grande é o levante, grandes são as provações, tribulações, as lutas, mas maior é o Senhor em nossas vidas. E nós também nos sentimos, Senhor, tão aprovados, Senhor, quanto também, aleluia, nos sentimos recompensados. Porque nada como ter alegria, meu Deus, do teu Espírito Santo dentro dos nossos corações. E a leitura da tua palavra, ela traz isso, traz alegria. Nenhuma luta, nenhuma provação é capaz de tirar, de arrancar a alegria que sentimos o teu Espírito Santo fluir dentro do nosso íntimo. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Te louvo e te agradeço. E que o teu Espírito Santo seja hoje, mais uma vez, o intérprete da tua palavra para nossas vidas, Senhor. Que nós venhamos colocar em prática essa leitura da tua palavra todos os dias durante a nossa caminhada aqui na terra. Ser conosco, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você está aqui, não pulou a oração. A oração ela é muito importante, pois ela abre, ela nos prepara para entrar no mundo espiritual da leitura, do discernimento da palavra de Deus. Então é muito importante você não pular a parte da oração. Bom, as nossas leituras diárias de hoje são curtas, são mais curtas que as de ontem. Apenas 3 capítulos hoje nós vamos ler. Juízes capítulo 8 e o capítulo 7. Lucas capítulo 22 apenas é que vamos ler hoje, tá bom? Então, começando de Juízes, do capítulo 7, que diz assim: a vitória de Gideão sobre os midianitas. Gente, eu tô curiosa para saber como vai terminar essa história de Gideão, que ontem nós paramos, hoje vamos continuar. E vamos ver aqui o que aconteceu depois de Gideão ter pedido várias provas ao Senhor e Deus provou que era com ele. Agora vamos começar, né? Vamos saber a continuidade dessa história. A vitória de Gideão sobre os midianitas, capítulo 7. De madrugada, Jerubaal, isso é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte Arós. O acampamento de Midian estava ao norte dele, no vale, perto do Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então, 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, isso é incrível: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá, mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separa os que beberem a água lambendo como faz o cão, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberem a água, levando com as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês, e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E estes ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles, no vale. Naquela noite o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregar nas suas mãos. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com seu servo pura e ouça o que estiverem dizendo. Depois disso, você terá coragem para atacar. Então, ele e o seu servo pura desceram até os postos avançados do acampamento. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste
haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos, assim como não se pode contar a areia da praia. Também não se podia contar os seus camelos. Gideão chegou bem no monte, bem no momento em que um homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu: não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Quando Gideão ouviu o sonho e sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levante-se! O Senhor entregou o acampamento midianita na mão de vocês. Dividiu os 300 homens em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios, com tochas dentro. E ele disse: observem-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, façam o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, então tocaram suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros. Empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita, gritaram: a espada do Senhor, a espada pelo Senhor e por Gideão. Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiam, correndo e gritando. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com suas espadas. Mas muitos fugiram para Bet-sit, na direção de Zeretá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabat. Os israelitas de Naftali, de Assé, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas e cercam as águas do Jordão à frente deles até Bet-bara. Foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, e eles ocuparam as águas do Jordão até Bet-bara. Eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb, e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeeb a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Capítulo 8. A derrota de Zeba e Zalmuna. Os efraimitas perguntaram então a Gideão: por que nos tratou dessa forma? Por que não nos chamou quando foi lutar contra Midian? E o criticaram duramente. Ele, porém, lhe respondeu: que é que eu fiz em comparação com vocês? O resto das uvas de Efraim não são melhores do que toda a colheita de Abiezer? Deus entregou os líderes midianita, Oreb e Zeeb na mão de vocês. O que pude fazer não se compara com o que vocês fizeram. Diante disso, acalmou-se a indignação deles contra Gideão. Gideão e seus 300 homens, já exaustos, continuaram a perseguição. Chegaram ao Jordão e o atravessaram. Em Sucote, disse eles aos homens dali: peço-lhes um pouco de pão para as minhas tropas. Os homens estão cansados e eu ainda estou perseguindo os reis de Midian, Zeba e Zalmuna. Os líderes de Sucote, porém, disseram: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna, porque deveríamos dar pão às suas tropas. É assim? Replicou Gideão: quando o Senhor entregar Zeba e Zalmuna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês, com espinhos e espinheiros do deserto. Dali subiu a Peniel e fez o mesmo pedido aos homens de Peniel, mas eles responderam como os de Sucote. Aos homens de Peniel ele disse: quando eu voltar triunfante, destruirei essa fortaleza. Ora, Zeba e Zalmuna estavam em Carcor, e com eles cerca de 15.000 homens. Estes foram todos os que sobraram dos exércitos do povo que vinham do leste, pois 120.000 que portavam a espada tinham sido mortos. Gideão subiu pela roda dos nômades a leste de Noba e Zogbeá e atacou de surpresa o exército Zeba e Zalmuna. Os 2 reis de Midian fugiram, mas ele os perseguiu e os capturou, derrotando também o exército. Depois Gideão, filho de Joás, voltou da batalha pela subida de Eres. Ele capturou um jovem de Sucote e o entregou, interrogando, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridade da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Porque deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor?
eram como você, responderam. Cada um tinha um porte de um príncipe. Gideão prosseguiu. Aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor, que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. E Gideão voltou-se para Jeter, seu filho mais velho, e lhe disse: Mate-os. Jeter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Eva e Zalmuna disseram: Venha, mate-nos você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. O manto sacerdotal de Gideão. Os israelitas disseram a Gideão: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. Não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco de sua parte do despojo. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam a capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam no pescoço de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele o objeto de adoração, e veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. A morte de Gideão. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou paz 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinham muitas mulheres. Suas concubinas, que moravam em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abiesritas. Logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os Baalins, cultuando-os. Ergueram Baal Berite como seu Deus, e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos seus inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerubaal, isso é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Lucas, capítulo 22. A conspiração. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinha medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos seus chefes dos sacerdotes e os oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. A ceia do Senhor. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote d'água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digo ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no altar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E lhes disse: Desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes de sofrer. Pois eu lhes digo: não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas este é a mão daquele que vai me trair e está com a minha sobre a mesa. O filho do homem vai como foi determinado, mas há daquele que o traiu. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles, acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhe disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. Eu lhes designo um reino, assim como meu pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber
à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Satanás pediu para você... Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-lo como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também um saco de viagem. Se não tem espada, vendo a sua capa e compre uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. É o suficiente? Respondeu ele. Jesus ora no Monte das Oliveiras. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância. Ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caía no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominado pela tristeza. E por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus é preso. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao ver o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: basta. E tocando a orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse ao chefe dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas essa é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Pedro nega Jesus. Então prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os soldados zombam de Jesus. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Jesus perante Pilatos e Herodes. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: se eu vos disser, não creieis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: então você é o Filho de Deus? Vós está dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Amém? Estas foram as nossas leituras diárias de hoje. E amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Que Deus em Cristo te abençoe hoje e sempre. Deixa teu like para ajudar o nosso canal. Se essa leitura da palavra de Deus foi importante e relevante para você, então deixa aqui o teu like para que o YouTube indique esse vídeo para mais outras pessoas, para que assim possam ouvir a leitura da palavra de Deus e ser edificado através da mesma. Amém? Que Deus te abençoe hoje e sempre.